do Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler em dois lugares hoje, tá? João 3, versículo 14 e o 15. Vou ler aqui junto com vocês. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, 15, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Amém? O versículo 16 desse capítulo todo mundo conhece. É aquele assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que o 14 e o 15 geralmente a gente conhece menos. E Jesus está dizendo aqui, ó, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, dessa mesma forma o Filho do Homem vai ser levantado. Que história é essa? Que serpente é essa? E o que Moisés fez? Vamos ler em Números. Abra sua Bíblia em Números, capítulo 21. Se você quiser abrir e deixar ela aberta, a gente vai seguir acompanhando essa leitura como uma exposição bíblica. Números 21, a partir do versículo 4. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho. E falou contra quem, irmãos? Contra quem? Falou contra Deus e contra mais quem? Dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós, qual que é a palavra ali? Esta comida miserável, isso aqui é o maná, eles estão falando do maná. O que eles chamaram maná? De comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas, que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore, pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés, e é disso aqui que Jesus estava falando: faça uma serpente, coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze, a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Vamos orar? Senhor, estamos diante da Tua palavra, agradecemos ao Senhor por ter nos conduzido até aqui. Pedimos que a Tua palavra cumpra o propósito dela no nosso coração, que o Senhor quebre todo espírito de frieza no nosso meio, que os ouvidos todos sejam abertos pelo poder do Teu Espírito Santo, que as nossas almas tenham acesso a essa palavra. Nós cantamos aqui que no nome do Senhor cadeias caem, nós cantamos aqui que nada de ruim permanece quando estamos diante de Jesus. E o que nós fazemos nesse momento ao ler a Tua palavra é levantar o Teu nome no nosso meio, Senhor, para que todo o propósito do Senhor se cumpra nessa quarta-feira, no meio da Tua igreja. É a nossa oração em nome de Jesus. Você pode dizer amém e aplaudir a palavra do Senhor? Irmãos, há uma conversa no primeiro texto que nós lemos entre Jesus
e um mestre da lei chamado Nicodemos. O mestre da lei foi ter com Jesus à noite. Ele tinha, de alguma forma, alguns preconceitos e por isso não foi encontrar Jesus de dia. Até porque o pessoal da religião dele não acreditava que Jesus era quem Jesus dizia ser, o Filho de Deus e o Messias. E ele vai ter com Jesus, ele sabe que Jesus é um mestre, ele sabe que Jesus tem coisas para ensinar para ele. Mas na natureza dele, ele não consegue compreender muito bem o que Jesus ensinava e a forma como Jesus ensinava. Então Jesus, para que o ensino e a mensagem fossem muito claros, Jesus ele pega um exemplo que ele tinha certeza que aquele mestre da lei sabia. E ele vai e usa aquele exemplo para que ele entendesse exatamente o propósito de Jesus. E qual exemplo Jesus usa? Jesus fala assim com Nicodemos: Nicodemos, eu vou ser levantado. E eu vim a esse mundo para ser levantado. Porque há uma necessidade que todo homem tem. Porque todo homem peca. E esse pecado traz morte. Mas eu, Nicodemos, sou o remédio para que todo homem que consiga olhar para mim tenha salvação. Só que Nicodemos não sabia ainda como seria isso. Então Jesus fala com ele assim: Nicodemos, da mesma forma que aconteceu com Moisés, vai acontecer comigo. E nós vamos aprender nessa história de Moisés hoje um pouco do plano de salvação que Jesus tem para cada um de nós. Amém? Quando a bispa estava aqui no domingo e ela pregava no momento de oferta para nós, e ela falou uma coisa que desde então não sai do meu coração e todos os dias eu tenho lembrado disso. A mensagem da cruz tem sido esquecida em muitos lugares. Muitas pessoas estão pregando sobre muitas coisas, estão deixando de falar da cruz. Porque a verdade é que a mensagem da cruz não atrai todo mundo. Porque o que você faz na cruz? Na cruz você não realiza sonhos, você morre. Na cruz você não faz bem para a sua carne, você faz mal para a sua carne. Na cruz o seu ego não infla, o seu ego desaparece. A cruz é o lugar onde eu morro para mim mesmo, para que eu possa viver o que Deus tem para mim. É por isso que muitos lugares, muitas igrejas, muitos pastores, padres e muitas religiões deixam de falar da cruz. Porque falar da cruz é chamar você e eu para uma responsabilidade. Afinal, quem aqui quer ir para o céu e ser salvo? Levanta a mão para eu ver. Todo mundo. Mas só há um meio de ir para lá, e é pela cruz. As pessoas hoje querem ir para o céu por outros meios. E às vezes até nos ombros das pessoas sendo carregados. Mas o único meio de receber salvação é pela cruz. A cruz é um símbolo de vergonha. A cruz é um símbolo de dor. A cruz é um símbolo do que o pecado é capaz de fazer. Mas é pela cruz que nós recebemos a salvação. Então, quando eu recebi a notícia que pregaria aqui para vocês, e pelo tempo que a gente tem de caminhada e pelos momentos que a gente lê a Bíblia e estuda a palavra de Deus, são muitas as mensagens que vêm na nossa mente quando a gente sabe que vai pregar. Mas é muito bom também quando a gente ouve o Espírito Santo, e o Espírito Santo disse para nós hoje, que a mensagem para nós hoje é sobre a cruz e a cruz de Cristo. O que estava acontecendo aqui nesse texto de Moisés? O povo estava fazendo o que fazia de melhor. E sabe o que esse povo fazia de melhor? Me pergunta o quê? Me pergunta direito, o quê? Reclamar. Esse povo aqui, ele sabia fazer uma coisa boa. Se tem uma coisa boa que Israel no deserto fez, uma coisa que eles sabiam fazer, não é boa. Boa no sentido deles fazerem bem. Que eles faziam sempre, eles faziam todo dia, quase toda hora, sabe o quê? Reclamar. Porque afinal, reclamar, a gente nem precisa aprender, né? A gente já nasce chorando. Nenhuma criança nasce sorrindo, a criança já nasce chorando. Criança, o filho pequeno, quem tem filho pequeno sabe o que eu estou falando, ele reclama. A gente é mestre em reclamar.
Se está quente, você reclama de quê? Do calor. E se esfriou? Você reclama que esfriou. Se está sem chuva, você reclama. Ai, está sem chuva. E se choveu? Ai, choveu. Você reclama de tudo. Tem gente que reclama que a comida está quente. Nem parece que é feita no fogo, né? Nós somos mestres em reclamar. E reclamar por reclamar não é um estilo de vida legal. Porque, inclusive, cientificamente, se você estudar um pouquinho, você vai ver o quanto faz bem ser uma pessoa positiva. Mas reclamar contra Deus é loucura. Porque reclamar contra Deus é dizer que você tem ideias melhores para você do que Ele. Reclamar contra Deus é dizer que se a sua vida tivesse na sua mão, você teria tomado decisões melhores do que Ele tomou para você. Reclamar contra Deus é dizer que de alguma forma Ele não sabe fazer o que Ele devia. E esse povo está reclamando de um Deus que tirou eles da escravidão e estava levando eles para uma terra prometida. Esse povo está reclamando de um Deus que mostrou para Faraó que Faraó não era maior que ele. Esse povo estava reclamando de um Deus que dava comida, que dava vestimenta, que dava água. Esse povo estava reclamando de um Deus que era proteção de dia, proteção de noite. Esse povo estava reclamando de um Deus que era escudo para eles. Esse povo estava reclamando de um Deus que era bom, que era amigo, que era perfeito. Eu estou pregando aqui para pessoas que estão enfrentando desertos. Eu sei, eu também os enfrento. Eu estou pregando aqui para pessoas que estão passando por algum tipo de problema na sua vida. Mas deixa eu te fazer só uma pergunta. Quem está te guiando é Deus? Quem está conduzindo a sua vida é o Senhor? Se é o Senhor, meu irmão, é o melhor caminho que você poderia estar passando nesse momento. Se é o Senhor quem está dirigindo a sua vida, é a melhor coisa que poderia estar acontecendo com você agora, é o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque Deus não falha, Deus não erra, Deus não tem ideias limitadas como a nossa. Se era para desviar de Edom, se era para passar no deserto, é porque era um plano de Deus. Tem pessoas que preferem estar num palácio sem Deus do que num deserto com Deus. Eu prefiro estar na fornalha com Deus do que num palácio sem Deus. Porque o pior lugar do mundo se torna o melhor quando Deus está presente. Nós vimos testemunhos aqui de pessoas que estão enfrentando enfermidades sérias, depressão, câncer e tantas outras coisas. Mas você está com Deus, meu irmão? Quem aqui está com Deus? Então você está na melhor companhia. O câncer não tem poder nenhum sobre a sua vida se Deus não permitir. E eu sei que a gente ora e a gente pede cura, mas eu sei também que nem todos o Senhor cura, não é verdade? Mas quem está com Deus sabe que se o Senhor curar, amanhã Ele vai abrir os olhos e vai adorar a Deus nessa terra. E se o Senhor não curar, amanhã Ele vai abrir os olhos na eternidade e vai ver o Senhor frente a frente. Não pense que, porque você está passando algo que você não queria agora, você tem direito de questionar Deus e colocar Ele contra a parede. Porque se é Ele quem planejou a sua vida, está tudo sob o controle dEle. Quando eu estava em Juiz de Fora, e a gente entrava no condomínio que a gente morava, um condomínio de prédios, eu sempre entrava e colocava o Caio no carro para estacionar o carro. E quando o Caio, ele fazia esse movimento comigo, era poucos metros, era no meu colo assim, virar, e ele começou a gostar daquilo. E aí o que ele queria? Com 4, 5 aninhos, o que ele me pedia? Ô papai, eu quero dirigir. Dá para um Caio dirigir, gente? Com 6 anos, com 7 anos, dá para dirigir? Mas o meu carro não é também dele, porque é meu filho? E quando eu falo que não dá para ele dirigir, o que ele faz? Ele chora, ele reclama. Mas um dia, quando ele tiver lá 19, 20, se eu tiver condição e puder dar um carro para ele, vai ser um prazer dar um carro. Depois que ele tiver a carteira de motorista, depois que ele tiver responsabilidade para dirigir, não é?
Eu poderia dar o carro na mão dele agora, mas seria uma loucura da minha parte, ainda que ele chore e o choro dele corte o meu coração. Eu sei que aquele carro na mão dele agora é uma loucura e uma destruição. Assim é Deus com você e comigo, meu irmão. Ele sabe que nós somos muitas vezes como um menino de 5 anos, que está fazendo pirraça, está fazendo manha, mas se Ele te der agora o que você quer, você vai acabar com a sua vida, você vai se destruir. E Ele não quer te destruir, Ele te ama, Ele não quer te perder, Ele quer te preservar. Então Ele prefere você chorando por um pouquinho mais no colo dEle do que você por um tempo sorrindo, mas fazendo a maior loucura da sua vida. Eu não vim aqui dizer que Deus vai realizar os seus sonhos, mas eu vim aqui dizer que se você tiver fé, os planos dEle vão se cumprir na sua vida. Só que eu tenho que te advertir, reclamar dEle é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. Sabe por quê? Porque reclamação já é feio, mas reclamação contra Deus é pecado. E pecado contra Deus tem consequência. E eles pecaram da pior forma, sabe como? Eles disseram assim, ó: por que vocês nos tiraram do Egito para morrer aqui nesse lugar? Irmãos, eles iam morrer lá? Sim ou não? Não? Mas por que eles estavam dizendo que iam morrer lá? E de onde que eles estavam com saudade? De onde que eles estavam com saudade? Mas o que eles eram no Egito? Escravos. É que quando passamos por alguma provação na presença de Deus, às vezes temos saudade do Egito e esquecemos que lá éramos escravos do diabo, escravos do pecado. Sabe o que escravo ganha? Escravo não ganha salário. Sabe o que escravo ganha? Chicotada, opressão. Escravo é oprimido. Por um tempo, às vezes, andando com Deus, a gente esquece que quando a gente estava no mundo, a gente era oprimido pelo pecado. A gente ganhava chicotado, o dia inteiro. Você era escravo da bebida, você era escravo do cigarro, você era escravo do sexo, você era escravo de tanta coisa que você não conseguia libertar. É verdade ou mentira o que eu estou falando? Mas uma prova só vai te fazer sentir saudade daquele lugar? Você quer voltar a ver Faraó, que não te ama, só quer te sugar? O inimigo e o mundo só quer sugar o homem. Por que é tão difícil sair do mundo? Porque o diabo te aprisiona e te acorrenta. Por que é tão fácil se afastar dos caminhos do Senhor? Porque em Cristo há liberdade. Ele não prende ninguém à força. Ele não faz você forçadamente vir numa quarta-feira para uma igreja. Ele te atrai com o amor dele, a graça e a misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não te escraviza, Ele te atrai, Ele cuida de você. Tinha água no deserto? Tinha. Para todo mundo não tinha, mas para Israel tinha. Tinha comida no deserto? Tinha. E não era qualquer comida. Se você ler comigo o Salmo 78, fiz questão de deixar esse versículo separado. Salmo 78, versículo 23, 24 e 25. Contudo, Ele deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná para que o povo comesse. Deu-lhe o pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos. Enviou-lhes comida à vontade. Eu não sei qual foi o melhor restaurante que você já foi, mas eu tenho certeza que por mais que você tenha dito que aquela comida é divina, o pão e a comida que você comeu nesse restaurante não vieram do céu. Mas o povo lá no deserto experimentou a comida dos anjos. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é isso? Mas sabe o que eles falaram aqui? Eles falaram assim: nós detestamos esse pão. Em algumas versões está esse pão vil, esse pão miserável. Era o pão dos anjos. Eu duvido que qualquer marido aqui tenha coragem de fazer isso. Sua mulher errou no tempero. Só imagina, tá? Lá em casa isso nunca aconteceu. Mas imagina na sua casa possa acontecer. Ela errou um pouquinho no sal, e aí você provou. Eu duvido que provando você fala assim: nossa, isso aqui está detestável.
Se você quiser o divórcio, é a hora. Vai acontecer uma guerra, ou se você quiser apanhar, é a hora. Mas você come suando. Aquilo ali, a pressão foi nas alturas. Mas você come e repete. Por quê? Porque você não está dizendo que a comida está ruim. Você não está desprezando a comida. Você está desprezando o amor com que a comida foi feita e entregue a você. Quando esse povo disse aqui que aquele pão era detestável, eles não estavam desprezando o pão. Eles estavam desprezando o amor do Pai que dava o pão. Irmão, de verdade, você vai reclamar da provisão que Deus está te dando nesse momento que você está vivendo? Não é a provisão que Ele está te dando agora, porque Ele podia te dar muito mais do que Ele está te dando, não é? Mas se Ele está te dando isso agora, é o amor dEle que está te sustentando, é a graça dEle que está te sustentando. Não é a questão do quanto Ele está te dando e nem como Ele está te dando. A questão é que Ele não está deixando faltar para você hoje. Ele não está deixando faltar para você agora. Eles tinham saudade do pepino, eles tinham saudade do alho, da cebola, eles tinham saudade de carne, eles tinham saudade de todo tipo de alimento que enchia, porque o maná era levinho. Mas sabe por que o maná era levinho? Porque eles precisavam leveza para caminhar, e eles precisavam ficar livres das doenças. O Senhor alimentava eles para que a caminhada deles fosse boa. Meu irmão, você está pedindo um monte de coisa que agora não é necessário para você caminhar. O Senhor está te dando o suficiente para você caminhar agora. Não é para amanhã e não é para depois da manhã, é para agora. Eu sei que o mês de abril ainda vai ser longo, eu sei que tem muita coisa para acontecer, mas eu não quero que você olhe para o mês de abril todo. Eu quero que você olhe para hoje, dia 9 de abril. Nós podemos chegar aqui na Quarta na Cabana e dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje não faltou nada para mim, não faltou nada para você. Seu coração está batendo, seu pulmão está cheio de ar. Por quê? Porque até aqui nos sustentou o Senhor. Amém? E aí, quando eles reclamaram, Deus se irou. Deixa eu explicar uma coisa para você aqui. Tira da sua cabeça uma ideia de um Deus 100% bonzinho, que você pode fazer tudo com Ele, que nunca vai acontecer nada, porque Deus é santo. Deus, Ele detesta algumas coisas, e Ele se ira também com os homens. Pergunta para o irmão que está do teu lado assim: você sabia que Deus pode se irar com você? A cara que Ele fez é de quem sabia ou que não sabia? Pois é. Às vezes a gente fala assim, ó: Deus quer te salvar. Aí alguém fala assim: te salvar de quê? Do diabo, do inferno. Mas deixa eu te explicar teologicamente. Deus te salva do juízo dele e da ira dele, porque Ele quem disse que o salário do pecado é a morte, e Ele quem disse que a alma que pecar vai morrer. Então é Ele, o juízo é dele, e lá na cruz Ele satisfez a justiça dele. Então cuidado para não achar que o evangelho é uma água com açúcar que você pode lidar com Deus de qualquer forma. Cuidado com as suas palavras diante de Deus, cuidado com a sua postura. E eu não estou falando isso para você ter medo de Deus, mas estou falando isso para você ter temor de Deus. Com Deus não se brinca. Repete isso comigo: com Deus não se brinca. Porque pecado, irmãos, não se explica, pecado se paga, e Jesus pagou na cruz. Então com Deus não tem explicação de pecado, tem pagamento de pecado. Deus não brincou quando matou o seu filho por nós. Então não brinque com o evangelho do Senhor. Esse é um aviso para mim, esse é um aviso para você, para toda a igreja de Jesus. Deus se irou com o povo. E no deserto, naturalmente, é um lugar onde as serpentes já estão. Só que como eles andavam com Deus, Deus os protegia. Mas por conta da reclamação, Deus deixou de protegê-los e permitiu que aquelas serpentes invadissem o acampamento e começassem a picar as pessoas. E a Bíblia diz que muita gente morreu. Gente, muita gente, quando a Bíblia fala do povo de Israel no deserto, não é a Cabana Church. É muito mais gente. São milhões de pessoas. Milhões de pessoas que agora estavam totalmente vulneráveis. Se antes eles reclamavam com Deus,
Deus meio que está dizendo assim: agora eu vou dar motivo para vocês reclamarem de verdade. Que Deus nunca nos entregue a nossa própria sorte. Que nós nunca façamos nada que Deus retire de nós a sua mão. Tem muita gente que diz assim: Deus vai pesar a mão. Deus não precisa pesar a mão, é só retirar a mão. Se Ele retirar a mão, o salmista diz, todos morrem. Irmãos, de verdade, eu não quero caminhar nenhum segundo da minha vida longe dEle. Sabe por quê? Porque eu posso estar passando no vale da sombra da morte, mas se for com Ele, está tudo bem. Porque se for às vezes num jardim florido, sem Ele, ali está a minha perdição. Ali está o meu risco de morte. E aqui começou a acontecer o quê? O juízo de Deus. As serpentes começaram a morder o povo, e o povo começou a morrer. Porque, irmãos, pecado é assim, todo pecado tem uma consequência. E deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês: não tem ninguém, começando de mim até o último irmão lá atrás, que não tenha pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Esse povo começou a ver que a coisa estava séria, porque muita gente começou a morrer. Pai começou a morrer, filho começou a morrer, esposa começou a morrer, esposo começou a morrer. Gente boa, gente ruim começou a morrer, porque as serpentes não escolhiam, elas simplesmente mordiam. E você imagina, tem alguém aqui que já foi picado por uma serpente? No meio da igreja aqui? Tem? Deixa eu ver, eu não estou vendo. Tem alguém aqui? Escorpião, alguém já foi picado? Escorpião, 2 ou 3. Deve ser horrível, né? A dor, né? Imagina uma serpente, gente, um bicho nojento, né? Pior que serpente para mim é só barata. Barata morde, tá? Vocês ficam aí rindo, barata morde. E eu mato. Eu sou bravo. É só você descontrair que você está muito tenso. Mas, irmãos, imagina você ir dormir sabendo que perto da sua cama tem serpente. Você vai tirar a mão, você vai tirar a panela para comer o seu manazinho, e aí tem uma serpente lá. As serpentes estavam na casa, e elas mordiam a todo tempo. Todas as pessoas estavam em perigo. Todas as pessoas estavam correndo risco de morte por causa do pecado. Até que eles reconhecem o quê? Que aquilo é fruto das decisões deles. E eles fazem o quê? Eles pedem a Moisés para que clame a Deus. Irmãos, se você for picado aqui por um escorpião, por uma cobra, você corre para o hospital, porque lá tem um antídoto, lá tem um remédio. Dependendo do tempo que você foi picado, você ainda tem solução. Imagina no deserto. Não tinha remédio, irmãos. Não tinha hospital de base do lado, não. Beneficência portuguesa. Tinha nada não, tinha areia, calor e morte. Então picou, é certo que se me picou eu vou morrer, só não sei quanto tempo eu vou durar. E se eu não morri hoje, pode ser que eu morra amanhã. Por quê? Porque muita gente estava morrendo. Então eles clamam e eles pedem uma coisa: Moisés, pede a Deus para tirar de nós essas serpentes. E aí Moisés vai clamar a Deus, e Deus fala com Moisés assim: Moisés, eu não vou tirar as serpentes, mas eu vou fazer uma coisa. Faz uma imagem de bronze, um desenho igualzinho da serpente. O mesmo desenho dessas serpentes que estão picando aí, você vai fazer de bronze. Você vai levantar numa haste, e você vai colocar no meio do acampamento. E eu não vou proibir que a serpente pique alguém, mas a pessoa que for picada e conseguir olhar para essa serpente, ela vai sarar. Moisés fez assim. Ele pendurou no meio do acampamento. Por que no meio do acampamento? Porque numa haste, no meio, para que todas as pessoas, independente de onde morassem, conseguissem ver. Numa haste para que todas as pessoas, independente de onde estavam, conseguissem ver. E toda pessoa que era picada, a partir daquele momento, ela sarava. E aí Jesus disse assim:
Da mesma forma, Moisés, da mesma forma, Nicodemos, que Moisés fez, vai acontecer assim comigo. Eu vou ser levantado, para que todo pecador, ao olhar para mim, receba a salvação. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Considere algumas coisas comigo aqui, nesse tempo que nós temos da mensagem. O remédio providenciado por Deus era um remédio que, ao olhar para ele lembrava o quê? O próprio mal que picava eles. Quando você olhava para a serpente de bronze, era curioso, porque o Senhor podia escolher qualquer um outro animal, mas ele falou para Moisés fazer uma serpente. A serpente era a imagem do próprio mal, mas se você olhassem para aquela imagem que lembrava o mal, olhando para aquela imagem, ela trazia o bem. Abra sua Bíblia comigo. Em Gálatas 3, versículo 13. Você está começando a entender o que Jesus está falando hoje, não está? Gálatas 3:13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quando as pessoas olhavam Jesus pendurado, o que era aquilo? Era uma maldição. Jesus na cruz lembrava a maldição. Só era pendurado numa cruz quem fazia o mal. Estava do lado de Jesus malfeitores. Mas é daquela cruz que nos lembrava o mal que sai para nós a salvação da nossa alma. Abra comigo Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Versículo 3. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Você pode dar um glória a Deus aí? A serpente era o símbolo do mal. Mas apesar de ser um símbolo do mal, ela carregava a cura. Jesus na cruz é um símbolo do que pode acontecer com um homem pecador, mas dele sai toda a vida para todos nós durante todo o tempo. Irmãos, se todos estavam em perigo, agora todos poderiam ter a salvação. Vocês concordam? Só um tipo de pessoa seria picado e continuaria morrendo. Quem? Quem não quisesse olhar para a serpente. Só olhava para a serpente quem acreditava no que Moisés disse, que olhando para a serpente você ficaria sarado. A Bíblia diz que Jesus não veio para os bons, Jesus veio para os doentes. Mas eu falei no começo da mensagem que todos pecaram, não falei? Se todos pecam, e todos nós pecamos, só existem dois tipos de seres humanos: os que pecam e os que fingem que não pecam. Porque bom e são é só aquele que não acredita que precisa de um médico. E qual que é a diferença desse para quem acredita que precisa de um médico? Que aquele que não acredita que precisa vai morrer mesmo tendo a cura. Você não vai para o inferno e não é condenado porque fez alguma coisa errada, porque a serpente picou. Você vai porque se recusou a olhar para o remédio que Deus providenciou. No grande dia não vai contar o que você fez de bom ou o que você fez de ruim. No grande dia diante de Deus vai contar se você olhou para Jesus ou não.
Porque ninguém aqui está sendo salvo pelas boas obras que faz. Nós estamos sendo salvos porque estamos olhando para Jesus. Se uma pessoa se recusasse a olhar para Jesus, a olhar para a serpente, o pai podia olhar, a mãe podia olhar, o filho podia olhar, mas se a pessoa não quisesse olhar, ela não sarava. Deixa eu falar uma coisa para vocês que eu aprendi há muito tempo na minha caminhada com Deus. Deus não tem netos. Repete isso comigo. Fala assim: Deus não tem netos. Então, o meu filho não é neto de Deus. Então, eu tenho que educar o meu filho não para ele aprender a minha religião, mas para ele saber que a serpente pode picar ele, a serpente do pecado picando ele tem que olhar para Jesus. Então eu crio meu filho para ele crescer numa igreja, para ele se converter dos pecados, e não para ele virar crente. Porque virando crente ele pode aprender tudo que eu faço aqui, levantar a mãozinha, cantar um louvor, mas não ter o coração transformado. Ele vai começar a olhar para as pessoas se sentindo melhor do que elas, porque ele é um filho de um pastor. Mas na verdade um filho de pastor pode ser neto de Deus, e neto de Deus não vai a lugar nenhum. O dia que o meu filho de verdade vai ser o dia mais feliz da minha vida, vai ser o dia que eu ver ele ir na frente e dizendo assim: papai, Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Não importa há quanto tempo a serpente tinha picado, se você olhasse para a serpente, você ia sarar. Não importa quantos anos a pessoa tinha que foi picada, se ela olhasse para a serpente, ela ia sarar. Não importa quantas vezes na vida ela teria sido picada pela serpente, se ela olhasse de novo para a serpente, ela ia sarar. E inclusive, se alguma serpente picasse ela na hora que ela estivesse olhando para a serpente de bronze, ela nem o efeito da picada da serpente sentiria. É por isso que eu digo para vocês o que foi a palavra do nosso discipulado na segunda-feira. A nossa caminhada precisa ser olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Porque é impossível que a gente não erre. Nós vamos errar e errar de novo. Mas uma coisa é errar e não olhar para ele. Outra coisa é errar olhando para ele. O pecado perde o efeito na nossa vida quando a gente caminha olhando para Jesus. Todo remédio, irmãos, todo remédio. Você está doente, você vai lá no médico, ele passa uma receita para você, não passa? E aí você toma aqueles remédios que ele passa para você, não toma? Aí depois que você é curado daquela doença, você tem que ir nele de novo para tomar outros remédios para curar o mal que aqueles remédios que te curou a doença fez você. É mais ou menos assim, né? E a gente entra num ciclo eterno de nunca mais parar de tomar remédio, né? Eu sei que você tem uma farmácia na sua casa. Eu sei que você está rindo porque você já sabe até o efeito que cada remédio tem, né? Só que é o seguinte, tem uma coisa no remédio que é interessante. O médico, ele não só te dá o remédio, mas ele te explica como você tomar aquele remédio. Tem remédio que você toma em gotinhas, tem remédio que você põe debaixo da língua, tem remédio que você esfrega no corpo, não é assim? Estou falando a verdade aqui? Aquele remédio foi dado por Deus, mas como era para se utilizar aquele remédio? Como? Imagina que eu que tenha descoberto aquele remédio. Aí eu ia falar assim: Moisés, todo mundo que for picado tem que correr, pegar a serpente de bronze, levar até a pessoa precisa encostar na serpente de bronze e ela vai sarar. Ia ser legal, não ia? Mas não foi assim que Deus fez. Não era um jeito difícil de aplicar, não custava nada, era só olhar. Faz um exercício comigo aqui. Olha todo mundo para mim aqui. Está olhando? Agora olha para a bateria. Todo mundo, olha para a bateria, por favor. Agora olha para mim de novo. Quanto custou você olhar para lá e olhar para cá? Quantas calorias você queimou? Amanhã você vai ligar para o personal e falar assim: não vou, porque ontem eu já olhei para a bateria na igreja, já queimei tantas calorias. Queima caloria olhar? Muito pouca. A pessoa que está lá no último banco conseguiu olhar. A pessoa que está no primeiro banco conseguiu olhar. A pessoa que está sem óculos agora conseguiu olhar. Mas tem um senhorzinho ali com 6 graus de miopia que ele conseguiu olhar também. Tem gente com lente que conseguiu olhar, sem lente conseguiu olhar. Tem gente que não viu definido, mas conseguiu olhar.
Se você está com uma pessoa aí dormindo, você der uma acordadinha nela e abrir a pálpebra dela, apontar para o lado da bateria, ela vai ter olhado. Porque a nossa parte no processo de salvação é tão simples, é só olhar. O tema dessa mensagem hoje é: olhe para Jesus. A sua parte é só olhar. Lá na cruz ele não disse assim, pastor Francisco: eu fiz a minha parte, faça a sua. Ele não disse isso. Ele disse assim: está feito, está consumado, está tudo pronto, eu já paguei a dívida, está tudo preparado. O que é que você tem que fazer? Crer. E como você crê? Olhando para Jesus. Por que era só olhar? Porque Deus não queria que ninguém ficasse de fora do remédio que Ele providenciou. Irmãos, o Evangelho é acessível a todos. Evangelho é para o homem, evangelho é para a mulher, é para a criança, evangelho é para o branco, evangelho é para o negro, evangelho é para quem tem pós-graduação, pós-doutorado, evangelho é para quem não sabe nem ler nem escrever, evangelho é para quem cresceu a vida inteira dentro de uma igreja, mas evangelho também é para quem está entrando aqui pela primeira vez, porque a pessoa que está há muito tempo na igreja, ela pode olhar, mas a pessoa que entrou pela primeira vez, ela pode olhar também. Evangelho é para quem é brasileiro, mas evangelho também é para quem é americano, é para quem está na África. O evangelho é para todo aquele que conseguir olhar para Jesus. E a cura? Eu venho de uma dengue agora. E eu fiquei durante um período sem conseguir comer por causa da febre. Porque nos dias que eu tive febre, eu fiquei com muitas feridas na boca. Eu não conseguia me alimentar. Eu curei a febre, mas os efeitos da febre continuaram. Vocês lembram quando Jesus entrou na casa de Pedro e curou a sogra dele? Alguns dizem que foi por isso que ele negou depois Jesus, mas eu não vou falar isso aqui não. Porque minha sogra está assistindo e eu acho que não tem nada a ver isso. Mas alguns fazem relação dessa coisa aí. Eu acho que não tem nada a ver. Mas quando ele curou a sogra de Pedro de febre, ela não ficou deitada e não ficou com machucado na boca e nem ficou se sentindo cansada. A Bíblia diz que ela se levantou e serviu as pessoas. Porque a cura de Jesus para a nossa alma, ela não leva meses e anos para acontecer. É instantânea, é agora. É hoje, o momento é agora. Deixa eu falar uma coisa para você. Santificação vai te custar uma vida inteira de entrega. E está tudo certo, você precisa santificar. Mas justificação é um instante que você olha para Jesus. Você entrou aqui com 1 milhão de pecados e condenado à morte. Mas uma olhada que você dá para Jesus, Ele justifica a sua vida e salva a sua alma. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. Quem olhasse para aquela serpente sararia. Bom, a história caminha, irmãos. Aquela serpente ficou durante um tempo ainda com o povo. Lá na frente o rei Ezequias, porque o povo estava idolatrando a serpente, eles já tinham entrado na terra, não fazia sentido mais ter ela, porque ela era só um tipo de Jesus. Ele destrói. Ela tinha até um nome, Neustan, que eles deram para ela. Ele destrói porque ela havia virado um objeto de idolatria. Mas todo o Velho Testamento é um tipo de figuras que todas elas apontam para Jesus. É como se você tivesse com um carimbo na mão e olhasse o carimbo. Quando você olha o carimbo assim, você não consegue entender muito bem o que ele fala. É o Velho Testamento. Mas quando você carimba na folha, ele ganha sentido. É o Novo Testamento. O Novo Testamento explica o Velho Testamento. Todas as coisas que profeticamente estavam apontadas no Velho Testamento, no Novo Testamento nós olhamos para Jesus e vemos isso lá. E Jesus aqui agora ele está conversando com Nicodemos e falando assim com Nicodemos: Nicodemos, da mesma forma como Moisés foi levantado, eu vou ser levantado. E a Bíblia diz que quando Jesus for levantado, ele fala isso, ele vai atrair todos a ele. Nós estamos em que mês, irmãos? Mês de quê? Quem é que ama Jesus? Então eu encerro a mensagem dessa noite assim: se você ama Jesus, faça o que Moisés fez naquele acampamento. Mostre que você
não é o remédio, mas que você sabe quem é o remédio. Mostre que você não tem poder para salvar, mas você sabe quem salva. Sabe o que você faz? Sabe como você vai sair desse culto hoje? Você vai sair daqui disposto a levantar Jesus. Porque você sabe que tem um mundo de pessoas morrendo por causa do maior dos problemas. E o maior dos seus problemas não é só a conta bancária, não é a falta de casamento, não é a ansiedade que você está vivendo agora. O maior dos seus problemas se chama pecado. Mas tem um povo que vai sair daqui hoje com um propósito semelhante ao de Moisés: levantar um estandarte com o nome de Jesus. Eu sei, e eu vivo na rede social, então eu sei que seu perfil está bem legal. Você está conquistando novos seguidores, você está com um engajamento bom. Lá no seu painel profissional lá, mais de 200 mil pessoas já estão te olhando, 300, que legal. Mas que dia que você vai colocar Jesus lá? Você só vai falar de venda mesmo? Você só vai falar das coisas comerciais mesmo? Eu vi um testemunho há muito tempo atrás, tá? Não é de agora não, de um pai que estava com uma filha num culto e o pastor falou assim: o TikTok é só perdição, saia do TikTok, não tem isso no seu celular. E aquele pai com muita sabedoria disse assim para a filha: filha, instale o TikTok e comece a fazer seus vídeos lá. O primeiro vídeo dela teve mais de 1 milhão de visualizações, e as mensagens eram assim: como eu precisava voltar para Jesus. Se a rede social está sem Jesus, o nosso papel é levantar Jesus lá. Eu não estou falando para você levantar a cabana, não estou falando para você levantar o nome de um pastor, não estou falando para você levantar uma bandeira de crente, eu estou falando para você levantar o nome de Jesus. Eu não estou falando para você levantar muros para dividir pessoas. Nós estamos no meio de construir, e eu sei que a gente, pela fé, a gente está construindo muita coisa, mas cuidado para você não construir separação e fazer coisas tão grandes que impeçam as pessoas de verem Jesus. Que Jesus, a Kelly falou que Jesus está lá nas contas dela para pagar. Se entrar um funcionário da empresa e pegar as contas para pagar, vai ver lá o nome de Jesus. Mas que ele esteja também no seu lazer, que ele esteja também nos dias bons da sua vida, que você não tenha vergonha do remédio que salvou a sua alma da perdição. Quem é que ama Jesus? Então levante o nome de Jesus esse mês, meu irmão. Exalte o nome dele nas alturas. Mostre para ele que o seu compromisso com ele. Fique de pé no seu lugar agora.